Boa noite, pessoal. Esse conteúdo era para ter sido administrado ontem, né? Faz parte aí das séries de palestras, cursos, coisas do tipo, referentes ao filósofo franco-argelino Albert Camus, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu estar disponível ontem para poder realizar essa atividade. Então, a gente dá continuidade dela hoje, né, no dia 14, exatamente agora começando às 19 horas, tá? Já aviso de antemão para vocês que essa faz parte da desse primeiro ciclo de palestras nesse sentido. A gente vai ter também uma continuação dessa que vai ser sobre a revolta, né? Justamente para fechar essa base de pensamento do Camus, já que ele não conseguiu produzir uma terceira via de pensamento que seria posterior ao ciclo da revolta, né? O que compreende ali o ciclo da revolta até o final do Homem Revoltado. Então, sem mais delongas, a gente já começa, né, a nossa fala de hoje. Vai ser um pouco diferente, né? Normalmente eu faço uma apresentação aqui, estilo de slide, alguma coisa do tipo, mas não. Essa é um pouco como se fosse uma palestra, né? Como se fosse falando sobre determinado tema de uma maneira um tanto quanto diferente. Basicamente, nós vamos precisar de dois livros nesse momento da nossa fala para trafegar nessa primeira via de pensamento do Camus. O primeiro deles é O Estrangeiro, né, que ele publica em 1942, e o segundo livro é, obviamente, né, O Mito de Sísifo, que ele também, em 1942, produz, tá certo? Então, são os dois livros essenciais dentro do que a gente compreende como o ciclo do absurdo, que é um conjunto de obras, uma trilogia, em que o Camus, né, exemplifica a sua ideia acerca do absurdo, que é o tema principal aqui da nossa palestra, né, Albert Camus e o absurdo. Eu vou tentar condensar para vocês nessas duas partes, que agora se inicia às 19 horas e segue até às 8h40, né? São dois blocos de fala em relação a isso. Eu vou tentar me ater esse primeiro momento em questões um pouco biográficas e no estrangeiro, e no segundo momento a gente já parte mais para o mito de Sísifo, que eu acho que a gente tem um tempo maior para tentar esmiuçar a obra dessa maneira, para ela tentar ficar um pouco mais compreensível, né? Bom, o primeiro ponto que eu posso destacar aqui para vocês é, obviamente, a necessidade do autor na promoção e na produção, né, de um tema desses, né? É, o Camus nasceu em 1913 na Argélia, um país muito pobre, né? Ele teve uma infância muito difícil, muito complicada. Seus estudos foram sendo desenvolvidos através de bolsas de estudo, estudou principalmente literatura e filosofia. Então, essas duas partes do seu pensamento são essenciais para que a gente possa compreender as suas principais ideias, que não partem logicamente, de um problema filosófico da moda, por assim dizer, né? Os problemas filosóficos que Camus se debruça são problemas filosóficos clássicos. E o que é que quer dizer problemas filosóficos clássicos, né? Obviamente, a questão do mal, né? A questão do mal ainda era um problema filosófico a ser resolvido, a questão de que por que as coisas, por que que existe mal no mundo, por que que as pessoas produzem e fazem mal e coisas do tipo, né? Então, diante dessa perspectiva, a gente encontra, obviamente, um, um, um estilo de pensamento, uma narração, né, em que o próprio autor começa a destacar esse problema, né, do mal, dentro de um contexto chamado gratuidade, né? Esse primeiro movimento que o Camus nos traz dentro da sua cadeia de pensamento é o problema do mal atrelado à gratuidade.
Por que as pessoas produzem mal, né, de maneira gratuita? Esse é um problema que o Camus traz ali, principalmente no Estrangeiro, romance produzido em 1942, né, em que basicamente a personagem principal da obra, Meursault, né, no início da sua desventura, assistirá um tanto quanto indiferente, né, o próprio o momento em que a sua mãe é enterrada, né, velada, e depois começa um relacionamento amoroso com um ex-colega de trabalho, depois se envolve em uma trama de vingança que lhe é completamente alheia, né? Os temas que transcorrem dentro da filosofia camisiana partem, logicamente, desse primeiro momento, né, em que nós temos a personagem Meursault entregue, né, a um mundo em que ele é completamente indiferente e que ele próprio é indiferente ao mundo. Tá? Essa é a primeira imagem que o Camus nos produz, nos passa, através ali do Estrangeiro de 1942, necessária para o que viria depois, obviamente, no ensaio O Mito de Sísifo. O momento mais oportuno, né, que a gente pode aqui destacar dentro da filosofia de Camus é a sua utilização não própria com a linguagem filosófica, em um sentido de escrever filosoficamente para os acadêmicos. Né? Não era o interesse do Camus aí. O interesse de Camus é efetivamente que as pessoas, o que ele compreende como pessoas, ah, seres humanos, né, de modo geral, compreendam a noção que ele traz através da descoberta do absurdo. Justamente por isso, primeiro nos é apresentado um romance, uma história em que a personagem principal, Meursault, se vê, obviamente, em um mundo absurdo, mas parece não compreender tal vivência, tal existência. É dentro desse problema aparentemente inocente, bobo, corriqueiro, que o próprio Camus nos introduz o problema do absurdo. Problema este que, desde pronto, o próprio autor nos entrega, nos diz, nos dá o spoiler definitivo, e não temos como vencê-lo. O absurdo está no final da vida, a morte, e que o máximo que nós conseguimos fazer diante dessa vida absurda é nesse caminhar, nessa jornada, fazer coisas que nos agrade, que tenha sentido, coisas que nos tragam prazer, felicidade. Lembremos efetivamente nesse momento a teoria da sublimação em Freud, em que percebendo as ilusões, percebendo a impossibilidade de realizarmos tal desejo, encontremos na sublimação objetos efetivos, né, em que a gente possa realizar nossas atividades da melhor maneira possível. O problema do sentido em Camus, assim como eu disse anteriormente, como o problema do mal, também irá se apresentar nesse momento em sua filosofia.
principalmente no mito de Sísifo. Qual o sentido da vida? A vida vale ou não a pena ser vivida? É o problema efetivo aí que nos assalta. E essa questão que nos é apresentada através desses dois livros, né? O Ciclo do Absurdo, ele na verdade é uma trilogia, como eu disse para vocês, que se apresenta primeiro com O Estrangeiro sendo um romance, O Mito de Sísifo sendo um ensaio filosófico e, em terceiro momento, Calígula, uma peça de teatro, seguida de O Equívoco, também uma peça de teatro. Nós temos três gêneros literários que se apresentam para nos mostrar o que é o absurdo. Essa apresentação, em primeiro momento, nos parece bastante inofensiva, pois compreendemos que Camus é um fã de literatura, mas que também tem seu pé na filosofia, por isso escreve um ensaio filosófico como o mito de Sísifo. Mas não é efetivamente este o problema em termos aparentes do que Camus é. Um literata que escreve filosoficamente ou um filósofo que escreve em literatura. Por muitos anos, esse parece ser o problema principal dentro da escrita de Camus. Ele seria um cara que faz literatura e filosofia ou ele é um filósofo que faz literatura? Atrelado ao fato evidente do teatro. O teatro que se apresenta não como uma forma de filosofia, mas uma exposição clara e evidente de problemas filosóficos. Assim também faz Jean-Paul Sartre, quando expõe em suas peças problemas filosóficos. Assim também o faz ou diretores de cinema, diretores de teatro. Podemos dizer, por exemplo, que Brecht é um filósofo, podemos dizer que Shakespeare é um filósofo, podemos ressaltar a essência de uma filosofia observada em algum filme de Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, ou Alfred Hitchcock, ou quem quer que seja. Podemos extrair elementos de filosofia dessas obras, audiovisuais, teatrais, mas nós não podemos efetivamente pôr seus autores como filósofos, exceto, talvez, nas próprias palavras de Camus, Dostoiévski, Kafka, Marcel Proust, Honoré de Balzac. Talvez a gente possa pôr esses literatas, de fato, no ramo da filosofia, porque, enfim, os seus temas densos postos em forma literária, apresentam-se claramente para o Camus como filosofia. Camus dirá: se quer escrever filosofia, escreva romances. Platão, por exemplo, escreve em forma de diálogo. É efetivamente claro nesse momento que, de alguma maneira, a gente possa colocar uma semente de dúvida
em relação ao Camus. No sentido pleno, é claro, como eu disse para vocês, de que talvez Camus não se apresente como um filósofo. De fato, Camus não se apresenta como um filósofo tradicional. E de fato ele não é. Efetivamente, Camus não é um filósofo tradicional. Apesar de Camus se apoiar filosoficamente uma monografia sobre Santo Agostinho e Plotino, textos que reverenciam filósofos como Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Nietzsche. Muito se fala sobre a capacidade e competência de Camus como filósofo. Ora, o problema principal nessa questão está efetivamente em nos mostrar que filosofia Camus fez. Muitos vão ligar sua teoria, sua análise ao que a gente chama de existencialismo, outros ao que a gente chama de absurdismo. O próprio Camus rejeitava com todas as forças esses ismos, mas se assim ainda for necessário que ponhamos Camus em uma determinada escola ou tradição, há dois momentos específicos da história da filosofia, principalmente a francesa, que nós devemos nos preocupar em pôr Camus. Uma delas é a chamada filosofia da existência, que a própria filósofa Hannah Arendt nos diz que se iniciou há mais ou menos uns 200, 300 anos atrás com Schiller, Fichte, Schiller, e outra possibilidade de pôr Camus dentro de um quadrado seria a filosofia moralista, em seu sentido de uma moral, uma conduta em que nós, seres humanos, efetivamente pudéssemos nos abraçar e viver bem com ela. É claro que uma moral exige um valor, toda moral exige um valor. A moral mais conhecida de todas é aquela que escolhe o valor da vida. Camus escolhe o valor da vida. Para Camus, o valor mais importante presente no mundo é a vida. Essa vida deve ser preservada, essa vida deve ser existida e continuada, porque nos é próprio a injustiça de que um dia morreremos. Esse é o ponto fundamental que vocês precisam compreender agora
em que efetivamente a vida nos transforma em uma espécie de ser que sabe que irá morrer, um chamado ser agônico. Essa agonia em que se apresenta efetivamente o traço da nossa existência primordial, da nossa mortalidade, da nossa miséria, do nosso ponto em que a tragédia nos é familiar, dirá Nietzsche. Aqui para Camus será o absurdo, essa sensação absurda, esse sentimento. E o próprio Camus dirá que para outros filósofos também tem um outro nome, como, por exemplo, a náusea. Esse sentimento é nauseante. Esse absurdo que nos envolve, que nos invade, essa sensação de que os nossos dias estão contados nessa terra e que não podemos ter o que desejamos, não podemos ter o que nos temos vontade, não podemos amar. E se amamos, a tragédia nos vem e consome, o ser amado morre e permanecemos, ficamos. Ou então o ser amado é aquele que não nos ama. Ou então, dentro de uma querela de tragédias, o absurdo se apresenta efetivamente nesse momento como aquele que demonstra aos nossos olhos, ao nós, seres humanos, nós não temos absolutamente nenhum controle sobre a nossa existência, sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. E como viver nesse ambiente tóxico, nessa relação tóxica, em que o silêncio do mundo se apresenta para nós como uma desgraça. A filosofia do Camus é essa, nos apresentar efetivamente que existe algo chamado absurdo e que este algo não pode ser acessado através da razão, mas sim através do coração. A percepção desse sentimento absurdo nos é demonstrada primeiramente no estrangeiro. O primeiro momento efetivo em que observamos a filosofia de Camus sendo posta à prova, quando imaginamos a vida, a tradicional vida de um assistente administrativo, de um rapaz que trabalha com cargas, com burocracias, Meursault. Inicia-se efetivamente a sua tragédia quando hoje mamãe morreu, talvez tenha sido ontem, não sei. Recebi um telegrama do asilo. Esse ponto fundamental, essa tragédia cotidiana, essa rotina que nos assalta, esse domingo, começou sem tirar a existência se repetir entre segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, em que o domingo, como descanso, lhe será entediante, porque é aquele que lhe quebra a rotina. Não chorar no enterro de sua mãe, para Messou, é um assunto resolvido, em que aconteceu uma situação, sua mãe faleceu, ele já não tinha mais um contato, e assim fecha-se um capítulo da existência, da história. Mersô sentirá, ao longo de todos estes capítulos, uma certa culpa, por mais que o diretor do instituto lhe diga: eu compreendo as razões e o motivo pelo qual sua mãe estava presente aqui,
você não tinha como provê-la, seu salário dava mal para se sustentar. Logo depois, ele inicia um relacionamento com a sua colega de trabalho, Marie, ex-colega de trabalho, Marie, em que parece que tudo é feito sem nenhum planejamento, sem nenhum passo, sem nenhuma fórmula ou forma. Tudo parece tão ordenado de forma aleatória. Diante dessa situação, esse relacionamento, esse romance vai atravessando as páginas em que nós percebemos em que o próprio autor, claro, efetivamente gosta, sente atração, mas não é amor, não parece ser amor, não parece ser algo ali presente. Na verdade, o que nos é imposto é que Meursault nos é apresentado como um cidadão comum que realiza suas atividades de maneira muito banal. Palavras como pode ser, talvez, tanto faz, são rotina, são rotina dentro do vocabulário de Meursault. O ápice da narrativa do Estrangeiro é quando o Meursault inicia uma amizade com um cafetão chamado Raymond, e esse cafetão Raymond, ele tem um problema com uma família de árabes, né? Ele se envolve com uma árabe e o irmão dela quer tomar satisfações, e em determinado momento eles vão à praia. Nessa praia há uma emboscada, uma armadilha, o Messot está lá, encontra-se uma briga, o Raymond está armado. Tudo isso se desenvolve, eles retornam até a casa de praia. Quando inquieto, o próprio Meursault diz: vou dar uma volta na praia. Essa parte nos é efetivamente estranha, porque parece, de alguma maneira, que o Meursault sabia que encontraria um árabe ali quando retornasse à praia. Na passagem, né, desse momento, o Meursault volta à casa de praia com todos eles, né? E diz: acompanhei-o até a casa da praia, e enquanto subia a escada de madeira, fiquei no primeiro degrau, a cabeça latejando por causa do sol. Desanimado diante do esforço que era preciso fazer para subir as escadas de madeira e voltar a enfrentar as mulheres. Mas o calor era tanto que me era igualmente penoso ficar assim imóvel, sobre a chuva ofuscante que caía do céu. Ficar aqui ou partir dava na mesma. Ao fim de alguns instantes, voltei para a praia e comecei a andar. Ele sente um calor imenso, ele não quer o contato social novamente ali com a Marie, com a esposa do cara, com a namorada, enfim.
e ele retorna. Nesse retorno, ele diz: era o mesmo brilho vermelho. Na areia, o mal pegava com toda a respiração rápida e sufocada de suas pequenas ondas. Eu caminhava lentamente para os rochedos e sentia a testa inchar sobre o sol. Todo este calor me apertava, opondo-se meus passos, e cada vez que sentia o seu grande sopro crente no meu rosto, trincava os dentes, fechava os punhos nos bolsos das calças. Retesava-me toda para triunfar sobre o sol e essa embriaguez opaca que ele desejava sobre mim. A cada espada de luz que jorrava de areia, de uma concha esbranquiçada ou de um caco de vidro, meus maxilares se crispavam. Andei durante muito tempo, né? Então, aqui a gente tem a imagem efetiva de que o Meursault enfrentou aquele sol. Ele estava tentando, de alguma maneira, procurar sair daquele cenário, daquele ambiente, mas ele não conseguia. A praia era muito longa, o sol era muito penoso. Via de longe a pequena massa sombria de rochedo envolta em uma auréola, ofuscante pela luz e pela névoa do mar. Pensava na nascente fresca atrás do rochedo. Tinha vontade de reencontrar o murmúrio de sua água, vontade de fugir do sol, do esforço e do choro de mulher. Enfim, vontade de reencontrar a sombra e seu repouso. Mas quando cheguei mais perto, vi que o árabe de Raymond tinha voltado. Então, ele estava tentando fugir daquela praia, fugir das situações, das convivências sociais ali impostas, mas no final das contas acaba encontrando o árabe. O inimigo que não é dele. Estava só, descansava de costas, as mãos debaixo da nuca, a cabeça nas sombras do rochedo, todo o corpo ao sol. Seu macacão azul fumegava ao calor. Fiquei um pouco surpreso. Para mim era um caso encerrado e viera para cá sem pensar nisso. Então, na mente do Meursault, a briga que havia acontecido tinha acontecido e nada mais ia se repetir ali. E por quê? Que diante dessa possibilidade, o Meursault sai à praia armado, com o revólver do Raymond. Logo que me viu, ergueu-se um pouco e meteu a mão no bolso. Eu, naturalmente, agarrei o revólver de Raymond dentro do paletó. Então o árabe deixou-se cair outra vez para trás, mas sem tirar a mão do bolso. Eu estava bastante longe dele, a uns 10 metros de distância, adivinhar-lhe por um instante o olhar entre as pálpebras semicerradas, mas na maior parte do tempo sua imagem dançava diante de meus olhos, no ar inflamado. O barulho das vagas era ainda mais preguiçoso, mais estagnado do que ao meio-dia. Eram o mesmo sol e a mesma luz, sobre a mesma areia, que se prolongavam até aqui. Havia já 2 horas que o dia não progredia, 2 horas que lançara âncora no oceano de metal fervilhante. No horizonte, passou um pequeno vapor. Percebi sua mancha negra com um canto do olho, pois não deixara de fitar o árabe. Pensei que bastava dar meia volta e tudo estaria acabado, mas trás de mim compria-se toda uma praia vibrante de sol. Dei alguns passos em direção à nascente. O árabe não se mexeu. Apesar disso, estava bastante longe. Parecia sorrir, talvez por causa da sombra sobre o seu rosto. Esperei. O queimar do sol ganhava-lhe as faces e sentia as gotas de suor se acumularem nas minhas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia que enterrara a mamãe. E como então, doía-me sobretudo a testa e todas as suas veias batiam juntas debaixo da pele. Por causa deste queimar, que já não conseguia suportar, fiz um movimento para frente. Sabia que era estupidez, que não me livraria do sol se desse um passo,
mas dei um passo, um só passo à frente. E dessa vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca. O árabe tirou a faca que ele me exibiu ao sol. A luz brilhou no aço e era como uma longa lâmina fumegante tivesse me atingido a testa. Vocês percebem efetivamente o relato, né? Como se apresenta esse relato desse momento, que é a parte principal do livro, né? Quando ele encontra o árabe, em que ele sempre está focando a questão do sol. Ele sempre está focando a questão do calor. E como aquilo parecia, lembrava demais o dia em que havia enterrado a sua mãe. E se ele voltasse, enfrentaria novamente o sol, que ele já foi em todo esse caminho. Então, o sentido seria continuar. Mas como ele continuaria se ele tinha encontrado o árabe, né? E o árabe ameaçara com a faca. Lógico, é uma faca. Mas aqui, a figura de linguagem que é apresentada é como se uma longa lâmina, uma espada flamejante. No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás dessa cortina de lágrimas e de sal. Senti apenas os símbolos do sol na testa e, de modo difuso, a lâmina brilhante da faca sempre diante de mim. Esta espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abrira em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu, toquei o ventre pólido da coronha e foi aí, no barulho, ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o sol e o sol compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes ainda num corpo inerte em que as balas se enterravam, sem que desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça, né? Essa é o auge do estrangeiro, né? O momento principal, que é justamente a narrativa acerca da morte do árabe. Depois disso, nós temos a parte 2. A parte 2 é muito pequena em relação a cenários, basicamente ela se alterna entre o julgamento e a cadeia. Nós percebemos a privação de liberdade que o Messou experimenta, os dias, todo aquele relato que ele tem em relação à cadeia, toda essa forma, esse envolvimento. E diante dessa situação, obviamente, nos é apresentado como um caso, uma situação em que parece que não é tão importante o assassinato do árabe. É nessa segunda parte, se a primeira ainda não foi tão absurda quanto, que o próprio Merceau compreende certas questões, principalmente quando ele é julgado. O julgamento de Merceau não é feito, logicamente, pelo assassinato do árabe, mas o seu comportamento moral, como, de alguma maneira, Merceau é apresentado pela acusação como uma espécie de monstro, não como uma espécie de ser humano. Mas nada tem a ver com o assassinato, repito. Julgado efetivamente,
como culpado pelo crime de assassinato, por ser monstruoso, eis que o capelão vai visitá-lo antes do dia da sua morte. Dizia-me ter a certeza de que meu recurso seria acolhido, mas que eu carregava o peso de um pecado da qual precisava se livrar. Na sua opinião, a justiça dos homens não era nada e a justiça de Deus tudo. Observei que fora a primeira que me condenara. Respondeu-lhe que ela nem por isso me levara no meu pecado. Disse-lhe que não sabia o que era um pecado. Tinha-me apenas dito que era um culpado. Era um culpado e ia pagar. Nada mais me podiam pedir. Nesse momento, levantou-se e eu pensei que nessa cela tão estreita, se quisesse mover-se, não tinha escolha, só podia se levantar ou sentar. Eu tinha os olhos fixos no chão, ele me deu um passo na minha direção, deteve-me como se não ousasse avançar, olhava o céu através das grades. Está enganado, meu filho, disse ele. Poderiam pedir-lhe ainda mais e talvez peçam. Mas o quê? Poderiam pedir-lhe para ver. Ver o quê? O padre olhou à sua volta e respondeu com uma voz subitamente muito cansada. Todas essas pedras transpiram dor, eu sei bem. Nunca olhei para elas sem angústia. Mas no fundo do coração, sei também que os mais miseráveis entre vocês viram sair de sua obscuridade um rosto divino. E é este rosto que lhe pedem para ver. Animei-me um pouco, disse-lhe que olhava para essas pedras havia meses e meses, não havia nada nem ninguém no mundo que eu conhecesse melhor. Talvez há muito tempo que eu houvesse procurado nelas um rosto, mas esse rosto tinha a cor do sol e a chama do desejo. Era de Maria, Marie. Procurei em vão, agora estava acabado, e de qualquer forma nunca vira surgir nada desse suor de pedras. O capelão olhou-me com uma espécie de tristeza. Eu estava agora completamente encostado à parede e o dia escorria-me pela testa. Disse algumas palavras que não ouvi e perguntou muito rapidamente se permitia que me abraçasse. Não, respondi. Voltou-se e encaminhou-se para a parede sobre a qual passou lentamente a mão. Gosta tanto assim dessa terra? Murmurou. Nada respondi. Ficou de costas muito tempo. Sua presença pesava-me e irritava-me. Ia dizer que fosse embora, que me deixasse. Quando virasse para mim, exclamou de repente com uma espécie de arrobo. Não, não consigo acreditar. Tenho certeza que já lhe ocorreu desejar uma outra vida. Respondi que, naturalmente, mas que isso era tão importante quanto desejar ser rico, nadar muito depressa ou ter uma boca mais bem feita. Era da mesma ordem. Mas ele me deteve e quis saber o que eu imaginava ser essa outra vida. Então gritei, uma vida na qual eu pudesse lembrar dessa vida. E disse-lhe logo depois que já bastava. Queria continuar a me falar em Deus, mas eu avancei para ele e tentei explicar-lhe pela última vez que já não dispunha de muito tempo, não queria perdê-lo com Deus. Tentou mudar de assunto, perguntando-me por que motivo eu tratava de Senhor e não de meu pai. Isto me enervou e respondi que ele não era o meu pai, estava do lado dos outros. Não, meu filho, disse ele, pondo a mão em meu ombro. Estou com você, mas não pode saber porque tenho um coração cego. Rezarei por você. Então não sei por que qualquer coisa se partiu dentro de mim. Comecei a gritar em altos berros, insultei-o e disse não para não rezar. Agarrando-lhe a gola da batina, despejava nele todo o âmago do meu coração com repentes de alegria e de cólera. Tinha um ar tão confiante, não tinha? No entanto, nenhuma das suas certezas valia um cabelo de mulher. Nem sequer tinha certeza de estar vivo, já que vivia como um morto. Eu parecia ter as mãos vazias, mas estava certo de mim mesmo, certo de tudo, mais certo do que ele, certo da minha vida e desta morte que se aproximava.
Sim, só tinha isto. Mas ao menos agarrava esta verdade tanto quanto essa verdade se agarrava a mim. Tinha tido razão, ainda tinha razão, teria sempre razão. Vivera de uma certa maneira e poderia ter vivido de outra. Fizera isto e não fizera aquilo. Não fizera determinada coisa, ao passo que fizera esta outra. E depois? Era como se durante todo o tempo tivesse esperado por este minuto e por esta madrugada em que seria justificado. Nada, não tinha importância. E eu sabia bem por quê. Também ele sabia o porquê. Então, vocês percebem efetivamente aqui, nesse momento, a abertura derradeira, em que a própria personagem se percebe em um conflito de existência com o mundo, com os elementos próprios do mundo, em que a morte agora aproxima, não uma morte natural, mas uma morte estatizada por parte de uma pena de morte, devido a um crime que Meursault cometeu. Mas ainda assim parece não se arrepender destes atos. Mas vocês vão perceber agora no final, na última página, que não é do assassinato que Meursault se arrepende. Na última página, o próprio Meursault dirá: pela primeira vez em muito tempo pensei em mamãe. Pareceu-me compreender por que, ao final de uma vida, arranjara um noivo, porque recomeçara. Lá também, lá, ao redor daquele asilo onde as vidas se apagavam, a noite era como uma trégua melancólica. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. Ninguém, ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me senti pronto a reviver tudo, como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança diante desta noite carregada de sinais e de estrelas em que eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, enfim senti que tinha sido feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. É efetivamente um dos trechos mais bonitos, mais pesados da literatura mundial, em que nós percebemos a consciência de Meursault sendo apresentada efetivamente como o momento em que ele compreende o sentimento do absurdo. O estrangeiro nada mais é do que a compreensão do sentimento do absurdo. E assim apresenta-se o que nós vamos desdobrar nesse segundo momento, que está presente agora com o mito de Sísifo. A vida vale ou não a pena ser vivida? Então vocês percebem que efetivamente abriu-se uma situação. E essa situação que nos rompe, que nos abre, é o absurdo. E é isso que a gente vai falar agora. Não mais com esse exemplo de uma vida absurda, de um homem absurdo, que é o próprio Meursault, suas relações, sua gratuidade, mas efetivamente com o que agora nos apresentaremos, irá ser apresentado como um ensaio de ideias. E esse ensaio de ideias que nos é posto agora, o mito de Sísifo, Le Mythe de Sísifo, nos traz a noção principal do que é o absurdo. E aí a gente faz agora a nossa pausa e inicia, né, daqui a pouquinho, o nosso próximo momento, que é o mito de Sísifo.
ok?